pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Curta História. Não esqueçam de dar seus likes, seus dislikes, seus comentários. Comentem, participem. Muitas coisas que vocês estão falando aí, estão comentando, eu tô colocando para fazer vídeo. Então é muito importante a participação de vocês também, até para alimentar aqui a cabeça do Paulo Resulti, que às vezes fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu dou uma olhada aí nos comentários, vou falar sobre isso. Então continuem aí participando, ajudem a manter o canal. Vou falar hoje sobre os índios Manaós ou Manaus, que vão dar origem ao nome da capital do Amazonas. Mas isso daqui é quase que um complemento daquele vídeo que eu fiz a respeito dos Guaranis lá no sul, das missões, né, que tem lá a revolta deles contra os portugueses e os espanhóis que querem tomar a terra deles. Então aquela coisa do os índios eram facilmente presos, escravizados, não era bem assim, né? E essa tribo aqui de Manaus, eu achei muito legal essa história, porque eu não conhecia, e é um modo de mostrar como houve, né, uma tentativa deles não se deixarem aprisionar tão fácil, né, num lado que a gente não pensa, né, dessa questão de escravização dos índios também na região amazônica. No século XVIII, usava-se índios, assim como os bandeirantes faziam no sul e no sudeste, de aprisionar para escravizar, isso também acontecia na região do Amazonas. E aí, no começo, assim, na segunda década do século XVIII, na região do Amazonas, do Vale do Amazonas, vai ter uma epidemia e vai dizimar boa parte da população escravizada, da população indígena escravizada, levando os portugueses a entrarem pelo rio Amazonas para fazer novas capturas, novas guerras de campanha, para escravizar índios para trabalhar para os portugueses lá no Amazonas, no Vale. Aí, só que o que acontece? No meio do caminho eles encontram uma tribo, essa tribo que eu falei, dos Manaós, né, dos Manaus, e eles encontram principalmente um guerreiro chamado Ajuricaba. Esse Ajuricaba vai acabar com a raça deles. Primeiro porque o filho do índio vai acabar morrendo no primeiro contato entre os portugueses e os Manaós. E segundo que os Manaós não vão ser fáceis de lidarem. Eles não querem de jeito nenhum comercializar com os portugueses, eles querem manter a sua autonomia e eles começam a atacar todas as tribos de outros índios, de outras etnias, que acabam se confraternizando ou comercializando com os portugueses. Por conta disso, o governador da época, lá da região, ele vai declarar o que era chamada Guerras Justas, que eram as guerras contra os índios, feitas pelos portugueses, que era contra os índios que estavam dizimando a população ou se recusando a lidar com os portugueses, que era bem esse o caso. Isso daí eu estou falando em 1723, que tem esse primeiro contato entre os portugueses e os Manaus, e daí em diante é guerra. Eles, tanto por parte dos portugueses quanto por parte dos índios. Os índios, obviamente, o enfrentamento se dá como? Destruindo aldeias de pessoas, de índios que ajudavam os portugueses e comendo os portugueses pelas beiradas, né? Que é o que a gente chama de guerra de guerrilha. Não era uma guerra direta, exposta, era uma guerra de ataques e retraídas, ataques e recuadas. Então perdia-se muitos matava-se muitos portugueses e matava também índios que estavam do lado dos portugueses contra os Manaus. Isso daí vai durar até 1727, quando o Ajuricaba acaba morrendo. Acaba morrendo entre aspas, né? Ninguém nunca viu o corpo, na verdade. O que aconteceu? O Ajuricaba ele é aprisionado junto com vários guerreiros da tribo dos Manaus e ele está sendo levado para Belém quando ele consegue ainda criar uma revolta dentro do barco que está levando eles rio abaixo. E aí nessa revolta, que é abafada pelos portugueses que estavam no barco,
o índio consegue se libertar e se joga no Amazonas. Só que ele estava com ferros, então provavelmente ele deve ter sido puxado para baixo. Mas nunca o corpo foi encontrado, então ficou aquela coisa meio mítica, meio lenda, será que realmente ele sobreviveu ou não? E aí, mas ainda, mesmo com a morte dele, a tribo não se rende, ainda tem guerra e eles são praticamente dizimados lá para 1730. Tá? Então isso aí para provar que assim, não houve conflitos entre, eu ouço às vezes umas coisas dessas, tipo, não houve conflito entre os portugueses e os índios, os índios inclusive aprenderam a andar a cavalo graças aos portugueses e outras bobagens assim, tipo, eles são escravizados, dizimados, mas por sua vez o português trouxe civilização. Ok, né, civilização, mas a dizimação acabou dizimando, né, boa parte aí dos índios brasileiros nessa brincadeira. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.